Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a razão de vizinhança. É mais um indicador, é mais uma estatística que permite a gente avaliar a distribuição espacial de um conjunto de pontos, né? Então, a razão de vizinhança tem justamente essa função, não é? E a referência é a matriz de vizinhança, né? São as distâncias entre cada ponto e o seu vizinho mais próximo. Essa medida, como que ela é calculada? Ela é calculada pela razão entre a média das distâncias entre os pontos, entre os seus vizinhos, e a relação entre o número de pontos, né, de uma determinada área analisada. Mas como que a gente interpreta esse indicador? Eu vou ensinar vocês a interpretar, a calcular e fazer isso lá no QGIS. Tranquilo? Fica comigo aqui. Olha essa figura aqui do meu lado aqui, ó, que bacana. Você tem aqui, ó, um valor de 1, de menos de 1 e de mais de 1. Quando é menos de 1, significa o quê? Que as coisas tendem a estar mais agrupadas, os pontos, né, dentro da análise que você quer fazer. Então, se for 0, significa que tudo está no mesmo lugar. É o extremo. Se for, por exemplo, 0,3, significa que esses pontos que você está analisando, eles estão muito próximos uns dos outros, né? E isso é importante, você ter essa noção. Isso tem muitas aplicações. Se for 1, significa que é aleatório. Então, não vai ter nenhum tipo de agrupamento e nem vai estar necessariamente disperso. Se for próximo de 2, por exemplo, 1,9, significa que a distância entre os pontos é sempre a maior possível dentro daquela área que você está analisando, tá? Que é o máximo de disperso que você pode estar. Então, gente, olha que interessante. Se você pega, por exemplo, um exemplo aqui que eu já dei aqui para vocês, por exemplo, instalação de cisternas num conjunto de municípios do semiárido. E se você tem cada cisterna sendo um ponto, numa base cartográfica, se você faz esse tipo de estatística espacial, você vai ter uma noção se por acaso tem uma concentração muito forte de cisternas em determinadas áreas e você está deixando, de repente, de lado outras áreas. Então você já tem uma noção de como que é essa distribuição. Claro que a população também vai se distribuir de uma maneira, né, singular ali dentro daquela área, né? Não tem população de forma igual em toda a área que você está analisando. Mas se tivesse, você poderia até pensar também nessa estatística de uma outra forma. Mas enfim, agora a gente sabe como interpretar, né? Maior que 1 tende a ser disperso, próximo de 1 aleatório, menor que 1 agrupado. Quando a gente faz esse cálculo, você tem esse tipo aqui de output. Né? Você tem a distância média observada. Então, aqui nesse caso, ó, a distância média observada foi de 11.937 metros. Tá? Aqui tem um ponto, o resto é para cá. Foi o output. O índice do vizinho mais próximo. Esse aqui é o valor que interessa a gente. 1,24 ou 25, arredondando. Né? Significa o quê? Que para esse output aqui, para esses dados que eu interpretei, que eu trouxe aqui, seria o quê? A razão de vizinhança tenderia a ter do aleatório para algo mais disperso, tá? Tende a ter essa ideia de dispersão e menos uma ideia de concentração. Aqui o número de pontos que foi analisado nesse output e tem aqui o Z-score, que seria o quê? É o número de desvio padrão acima ou abaixo da média da população. Então, né, é uma medida aqui de estatística. Vamos entender isso aqui na prática? Vamos pegar aqui essa base cartográfica, que temos aqui a região metropolitana de Belo Horizonte e temos os pontos. Cada ponto aqui é um ponto por cada município, tá? Cada ponto aqui ele vai trazer aí uma determinada informação. Então as duas bases estão ativas aqui, ó. O primeiro layer aqui que seria, né, os municípios, né, que seriam os polígonos, e temos aqui a base de pontos, tranquilo? Se a gente for aqui em vetor analisar, existe aqui essa ferramenta que é análise de pontos vizinhos mais próximos. Basta clicar nela, tá?
E aqui nós vamos achar aqui qual base que a gente vai procurar, que é essa base de pontos ali, ó, que está ativa aqui, ó, POP RMBH. É a base de pontos que eu quero analisar. E vou clicar em executar, tranquilo? E vou dar close. O que aconteceu aqui? Não abriu nada novo, não aparece nada novo, mas olha só, aqui no visualizador de resultados e aqui, ó, ele gerou um arquivo, tá? E se eu clicar aqui em cima, ele vai abrir esse arquivo. E olha que interessante, aqui do lado esquerdo, ó, vou ampliar aqui, é o output dos cálculos que ele me deu, que é justamente aqueles que a gente já interpretou. A gente tem aqui, né, um índice de vizinho mais próximo, indicando que existe uma certa dispersão, né? Não é uma aleatoriedade perfeita, né? Não é é mais o que? Puxado para uma dispersão. A distância média observada aqui, ó, é de quase 12.000 metros, tá? E o número de pontos 34. Então, fechando aqui, a gente percebe que, de fato, ó, cada ponto, né, tá num município diferente, você tem esses pontos dispersos. Se tivesse tudo concentrado ou tivesse pequenos grupos de concentração, a tendência é que era abaixo de 1, porque ia indicar o quê? Uma tendência de agrupamentos dos pontos em relação aos seus vizinhos mais próximos. Tranquilo, pessoal? Então, essa estatística ela é interessante, ela é valiosa, ela tem aplicações importantes e vale a pena você ter a noção de que isso existe e que você pode utilizar para que você possa aplicar, né, em algum trabalho ou até mesmo pensar em alguma coisa que você pode fazer com essa estatística, alguma aplicação, seja no seu TCC ou em algum trabalho da faculdade ou numa consultoria, né, que de repente você pode oferecer como profissional. Beleza, pessoal? Então, um abraço para vocês. Deixa o like aí se você gostou para fortalecer. Se quiser deixar algum comentário, né, eu respondo todos. E nessa playlist aqui no canal tem vários vídeos interessantes sobre o QGIS, sobre ferramentas de estatística espacial. Confere aqui com a gente. Um abraço, pessoal!